O Dior diz que não vai mentir e fala que ela é, sim, muito bonita. E em seguida ele diz que gostou desse vestidinho vermelho. Ele pede com licença e pergunta como ela vai. Ela diz oi pra ele, mas já não olha com uma cara muito boa. E mais uma vez ele pergunta qual o nome dela e ela pergunta por que ele quer saber. E em seguida diz que não pode conversar com ele. Ele pergunta por quê e ela diz por que não. Ele fala que não quer incomodá-la, mas que gostaria de poder conhecê-la. Ela pergunta o que ele disse e ele fala que só gostaria de dizer que ela é muito bonita. E ela diz que sim, que tudo bem e vai embora. Ele fala, caramba, que loucura. E ela começa a apontar para o carro e pergunta o que é isso. Ele pergunta como assim e mais uma vez ela pergunta o que é isso. Ele pergunta o que ela quer dizer e fala que é um carro. Ela fala que é legal, ele pergunta se ela gostou e ela fala que sim. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai para casa. Ele fala que ia pegar alguma coisa para comer e que depois vai para casa. Ele pergunta o que ela quer e ela pergunta como assim e fala que pensou que eles estivessem conversando. E ela pergunta o que aconteceu, ele fala que ele que quer saber. Ela fala que ele foi embora e que ela não estava desviando dele, que só foi para o lado. E ele pergunta se não e ela fala que tem muito mato ali. Ele fala que ela não fez nenhum desvio e que só continuou andando. Ela fala que é verdade, mas porque ela estava tentando ver o que estava acontecendo. Ela fala que ali tem um mato alto e pergunta se ele quer que ela estrague a sandália dela. E ela diz que com esse tipo de calçado não se faz isso. Ele pergunta o que realmente ela quer e fala que ela só está interessada no carro dele. E fala que pelo menos é isso que parece. Mas ela diz que não. Ela fala que não está interessada no carro dele, que só está tentando conversar com ele. Ele fala que estava tentando conversar com ela ali, mas que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que é verdade, mas que ela não sabia o que estava acontecendo. E ele pergunta, certo, então agora você sabe o que está acontecendo? E ela fala que talvez e diz que eles podem conversar. Ele pergunta por que ela decidiu voltar e ela pergunta por que ele está fazendo tantas perguntas. Ela pergunta o que ele vai fazer agora, ele fala que vai pegar alguma coisa para ele comer. Ela pergunta se ele vai e fala que pode ajudá-lo. Ele pergunta se ela que vai pagar ou algo do tipo e ela pergunta se ele quer que ela pague. Ela fala que pode pagar e ele fala que ela pode entrar. Ele fala que ela disse que vai pagar, mas que ele sabe que ela está curtindo com a cara dele. Ele fala que ela disse que gostou do carro dele e ela fala que o carro dele é muito legal. Ela fala que o carro dele é muito espaçoso e que o ar-condicionado está ligado e que está muito confortável. Ele pergunta se ela não tem ar-condicionado no carro dela. E ela diz que estava andando a pé e fala para ele se concentrar no presente. E fala que eles podem sair para comer alguma coisa. Ele fala que faz sentido e ela pergunta, caramba, você tem todo esse dinheiro aqui? E pergunta se ainda assim ele quer que ela pague. E ele diz que sim e pergunta o que esse dinheiro tem a ver com ela. Ela fala, você tem todo esse dinheiro aqui e quer que eu pague? E ele diz que sim e fala que isso é só trocado pra ele. E ela diz, trocado? Calma, espera aí. E pergunta por que ela que tem que pagar. Ele fala que ela vai ter que pagar a dela, afinal de contas ele não a conhece e que ela não começou muito bem. E fala que ele só está querendo saber qual é a dela. Ela pergunta qual é a minha e ele fala que sim e pergunta o que ela quer e ela fala que é óbvio. E ele pergunta o que é óbvio. E ela pergunta se não está tudo muito claro para ele. Ele pergunta do que ela está falando e ela fala que pensou que ele estivesse interessado nela. Ele fala que eles estão em Miami e pergunta se ela entende. Ele fala que tem uns caras estranhos ali na frente, ela pede para ele se focar nela. Ele pergunta o que ela quer comer, ela fala que não importa e diz que qualquer coisa. Ele pergunta qualquer coisa e ela diz que sim, qualquer coisa. Ele pergunta o que ela realmente quer comer e ela fala que pode ser um bife. E diz que talvez uma lagosta. E ele fala bife e lagosta? Ela diz que sim e pergunta se ele foi no Prime. Ela diz que não vai mentir, olha para o dinheiro dele e pergunta se ele acha que isso vai ser o suficiente. Ele pede para ela esperar e fala que precisa fazer uma coisa. E ela pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que ele acha que ele deixou a carteira dele lá em cima. Ela pergunta se ele precisa da carteira dele e ele fala que precisa. E em seguida diz que ele tem muitas coisas para resolver e que ele precisa
precisa da carteira dele. Ela fala que ele deve pegar a carteira dele e ele pergunta por que ela quer tanto que ele vá pegar a carteira dele. E ela fala que ela não precisa ser parado por policiais e ele não ter o documento. E fala que ele precisa ir lá e pegar a carteira dele. Ela fala que assim vai ser melhor e ele fala que é verdade e diz que vai pegar. Ele fala que vai levar 5 minutos e ela diz que não tem problema. E em seguida fala que ela não vai apressá-lo. Ela fala que não tem nada pra fazer e que ela tá curtindo ali. Ela fala que depois vai sair com ele, que eles vão curtir e comer alguma coisa. Ele fala que então tudo bem e diz que é 4 a 5 minutos. E ela diz que tudo bem. Ele fala pra ela não fazer nenhuma loucura e ela pergunta o que ele pensa que ela vai fazer. Ela fala, caramba, tá, entendi. E diz que vai ficar ali aproveitando. Ele fala que já volta e ela diz que tudo bem. Bom, e assim que ele sai do carro, ela já começa a mexer no dinheiro dele. E ela faz uma videochamada e começa a mostrar o dinheiro para a amiga dela. E depois de pegar parte do dinheiro, ela fala que vai espalhar para não parecer que ela pegou alguma coisa. E depois de mais alguns minutos ali, ele volta. E nesse momento ela toma um susto e diz que ele veio por outro lugar, e pergunta se ele conseguiu o que ele precisava. E ele diz que sim, fala que estava tendo dificuldade para encontrar e pergunta se ele demorou muito. Mas ela diz que ele não demorou muito e que foi bom. E em seguida pergunta se eles vão sair para comer. E ele diz que sim e pergunta por que ela está agindo tão estranho. Ela pergunta agindo o quê? Do que você está falando? E pergunta do que ele está falando e que ela pensou que eles fossem sair agora. E ele diz que sim e fala que eles vão. E fala que ela está deixando ele um pouco nervoso. Ela pergunta como assim e por que nervoso. E ele diz que ela está agindo muito estranha. E ela estranha com o quê? Do que você está falando? E pergunta o que há de errado. E quando ela vê ele mexendo no dinheiro, ela fala, meu Deus, vamos ficar aqui até quando? Vamos embora. Mas ele fala que toda vez que ele entra no carro, ele gosta de dar uma conferida no dinheiro dele. Ela pergunta, você confere sempre? E ele diz que sim. Ela fala, caramba, que loucura, você conta o dinheiro o tempo todo, pra que isso? E em seguida diz que ela está morrendo de fome e que ela quer ir. Ele fala que eles já vão, mas que ela está muito estranha. Ela fala que não está entendendo e que ela só quer sair para comer. Ele pergunta por que ela está preocupada e diz que está faltando dinheiro. Ela pergunta do que ele está falando e diz que não está faltando dinheiro nenhum. E em seguida pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele fala que está faltando dinheiro e ela pergunta se ele tem certeza disso. Ela fala que não está faltando dinheiro nenhum e que se tivesse faltando ele saberia. Ele fala que só tem $700 ali. E ela diz que antes já tinha $700 ali. Ele fala que tinha mais dinheiro e pergunta como ela sabe disso. Ela fala que não sabe, mas que ele que disse que conta. E pergunta se ele contou o dinheiro antes de sair. E fala que quando o dinheiro estava ali era apenas $700. Ele fala $700 é o que tinha aqui, mas o que tinha lá? E ela diz que estava tudo espalhado ali. Ele fala que está sentindo que ela está tentando enganar. Ela pergunta, eu estou querendo te enganar? E fala que nem sabe do que ele está dizendo. Ela fala que dinheiro é dinheiro e que estava tudo aí. E pergunta do que ele está falando. Ele fala que vai ver uma coisa e ela diz, agora você vai ver uma coisa agora. Ela pergunta o que ele quer dizer e fala que ninguém vai tirar dinheiro dele. E em seguida pergunta se ele está querendo acusá-la de alguma coisa. Ele fala que vai verificar uma coisa e diz que tem uma câmera bem pequena ali. E dá pra perceber que ela ficou bem surpresa. E ela diz, isso é uma câmera? E ele diz que sim e fala que é uma câmera de painel. E ele fala, deixa eu ver a câmera aqui. Ela pergunta se a câmera está gravando e ele pergunta o que mais ela acha que a câmera faz. E fala que obviamente grava. E fala que ela grava tudo dentro e fora do carro. Ela fala, todo o perímetro, a coisa toda lá fora? E pergunta, dentro e fora? E ele fala que é exatamente isso, dentro e fora. E diz que 360 graus. E ela diz que talvez não esteja gravando. E
e fala que ele nem precisa verificar e diz que pelo que ela acha não estava gravando, mas ele diz que está sim funcionando. Ele fala que tem o vídeo e ela pergunta como assim. Ele fala que está funcionando e que ele pode voltar. E ela fala umas coisas bem confusas, como olha bem, essa coisa eu não sei, essa coisa tá falhando. E fala que ela nem sequer sabe o que é isso. Ela fala que o dinheiro estava ali e o dinheiro ficou ali. E ela diz que estava conversando com a amiga dela e que isso também deve estar registrado. Ela fala que estava no telefone com a amiga dela e que não precisa de nada dele. E fala que ele está sentado ali como se ela tivesse pegado alguma coisa dele. Como se a câmera dele estivesse tudo bem, mas que com certeza deve ter alguma coisa errada aí. E fala que não sabe porque ele está sentado ali com essa cara e diz que ela não fez nada. E ele fala fazendo o quê? Calma aí, me dá o dinheiro e vai embora. E ela pergunta como assim e pergunta por que sair. E ela diz que definitivamente ela vai embora. E fala que ele está confundindo com outra pessoa. E ele fala que ela não vai sair agora do carro dele. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele fala que quer o dinheiro dele primeiro. E ela fala, quer saber, nem sei do que você tá falando. E fala que ali só tem o dinheiro dela. Ele pergunta pra onde ela vai e fala, mano, cadê meu dinheiro? E ela diz, quer saber, nem é tanto dinheiro assim. Ele fala que ela pegou o dinheiro dele e ela fala que já devolveu o que ela pegou. Ele fala que ela pegou o dinheiro dele e que tem mais pra devolver. Mas ela diz que ela já devolveu. Ela pede pra ele devolver a bolsa dela e fala que vai devolver o troco dele. E fala que tá aí essa mixaria. E fala que vai sair do carro dele e ele fala que ela pode sair porque ele não quer mais ver a cara dela. Ela diz que ela que não quer ficar ali porque ela nem sequer gostou dele. E mais uma vez ele pede pra ela sair. E em seguida diz que ele não tá nem aí.